Olá meu irmão, olá minha irmã, tudo bem? É natural que a essa época do ano nós, enquanto cristãos, tenhamos várias dúvidas sobre a época natalística. Dúvidas como, por exemplo, se crente pode ter árvore de Natal, quais são os símbolos cristãos da árvore de Natal, a árvore de Natal e suas origens pagãs. Qual é a verdadeira história por trás do Natal? Continue no vídeo e até o final você sairá bem esclarecido sobre esta época do ano, a época do Natal. E a pergunta a ser respondida é: crente pode ter árvore de Natal? Cada crente tem liberdade para decidir se vai ter ou não árvore de Natal. A Bíblia, na verdade, não proíbe e nem defende a árvore de Natal. A árvore de Natal, como conhecemos, é uma tradição cristã e não pagã. Ter árvore de Natal não é pecado. Algumas pessoas podem dizer que a árvore de Natal é idolatria, mas, na verdade, ninguém pode adorar uma árvore de Natal. As passagens bíblicas que falam sobre a árvore de Natal e idolatria se referem a duas situações. A primeira, no uso da madeira para esculpir ídolos para adorar. Aparece em Isaías 44, verso 14 e 15. Ele derruba cedros, talvez apanhe um cimpestre ou ainda um carvalho. Ele o deixa crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. A segunda passagem refere-se a rituais pagãos associados à fertilidade debaixo de árvores. Aparece em Jeremias, capítulo 3, verso 13. Mas reconheça o seu pecado. Você se rebeliou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu aos seus favores a deuses estranhos debaixo de toda a árvore verdejante, e não me obedeceu, declara o Senhor. Nenhuma passagem bíblica condena o uso de uma árvore como decoração. Se a árvore de Natal serve apenas para decoração, não é errado ter em casa. Usar decoração em tempos de festa é normal e aceitável. Quando Jesus entrou em Jerusalém, por exemplo, o povo decorou todas as ruas com folhas para celebrar a sua vinda. Esse relato aparece em Mateus capítulo 21, verso 8 e 9. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvore e os apanhavam pelo caminho. A multidão que iam diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao Filho de Deus. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Por outro lado, ninguém é obrigado a ter árvore de Natal em casa. Se você quiser ter, não tem problema. Siga apenas a sua consciência, mas respeite a opinião dos outros. Confira Romanos 14, verso 22. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Vejamos agora alguns símbolos cristãos sobre a árvore de Natal. O primeiro símbolo, começando de baixo para cima, é a estrela. A estrela, que tradicionalmente fica em cima na árvore, representa a estrela que guiou os magos até Jesus quando ele nasceu. Aparece relatado em Mateus capítulo 2, verso 9 e 10. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que, finalmente, parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. O segundo é os anjos. Os anjos decorativos nos lembram a anunciação do nascimento de Jesus aos pastores. Relatos de Lucas, capítulo 2, 13 e 14. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu, com o anjo louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais ele acende o seu favor. O terceiro é as luzes. As luzes representam Jesus, que é a luz do mundo, que veio para iluminar as nossas vidas em meio à escuridão deste mundo. Aparece relatado em João, capítulo 8, verso 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O quarto é o triângulo.
A árvore do pinheiro tem um formato triangular de baixo para cima, que pode ser usado para explicar sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O quinto e último símbolo são as folhas, que na minha opinião têm um significado mais forte de todos esses. As folhas do pinheiro não caem no inverno, continuam verdes. O Natal é no inverno na Europa e em Israel. Jesus é a esperança que não falha, mesmo em situações mais difíceis da nossa vida. Nós podemos, por exemplo, usar estes símbolos para ensinar sobre Jesus. A árvore de Natal tem origem pagã. Algumas tradições pagãs tinham coisas parecidas, mas a árvore de Natal tradicional vem de uma tradição cristã e não pagã. Entre alguns povos pagãos era costume enfeitar as casas com folhas de árvores no inverno para lembrar a chegada da primavera. Outras usavam decoração como folhas para dar sorte ou afastar o mal. Mas os primeiros registros de árvores parecidas com a árvore de Natal moderna, que é a que temos hoje, com decoração e luzes dentro de casa, vem da tradição cristã. A tradição da árvore de Natal começou por volta do século XV ou XVI. Alguns dizem até que Martim Lutero foi o primeiro a fazer a árvore de Natal em sua casa. Outra lenda conta que um pregador cortou um carvalho que os pagãos estavam adorando e um pinheiro nasceu milagrosamente em seu lugar, mostrando que a mensagem do pregador era verdadeira. A árvore de Natal se tornou popular na Europa a partir do século XVIII e XIX. Por essa altura, já não tinha nenhuma associação com tradições pagãs, sendo uma prática totalmente cristã. O mais importante é conhecer o que a árvore de Natal significa hoje em nossa cultura. Por enquanto, continua sim a ser uma tradição mais cristã do que pagã. Meu irmão e minha irmã, eu espero ter jogado luz aos seus pensamentos e às suas dúvidas. Que você se sinta orientado pelo Espírito de Deus a tomar atitudes que agradem a Deus e não que desagrade. Que Deus abençoe a todos. Nos vemos no próximo vídeo.